Olá, olá, saudações a todos e todas. Retomamos aqui a aula de Eletrodinâmica, parte 3, Circuitos Elétricos, professor Wagner. Essa é uma aula de continuação do curso de Eletromagnetismo do Cefet. A aula anterior nós falamos de circuitos elétricos. Esse foi um apanhado geral da aula anterior, uma revisão rápida para vocês aí do que nós falamos, uma introdução sobre circuitos elétricos. Falei sobre os componentes do circuito. Falamos sobre os aparelhos de medição, falamos dos símbolos dos aparelhos de medição, falamos de associação de resistores em série e em paralelo. Ficou para a aula de hoje a associação mista. Lembrando que nós fizemos exercícios na aula passada, esses aí são alguns exercícios que nós fizemos. A associação em paralelo também é a mesma coisa. E continuando a aula, vamos pegar a partir daqui. Essa é a animação preferida dos alunos para a transição dos slides e nós vamos continuar com a associação mista de resistores. Às vezes no circuito, e é muito comum, nós temos associações em paralelo e associações em série concorrentes no mesmo circuito. Nessas situações, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reduzir os circuitos e redesenhando ele para tentar encontrar a resistência equivalente total do ponto A e B. O que eu vou fazer? Vou fazer por etapas. Eu costumo começar pelos os resistores em paralelo, então nós vamos separando eles assim, fazendo a resistência equivalente, nesse caso aqui entre 30 e 60. Depois nós verificamos que é uma ligação em série entre 4 resistores, onde um dos resistores é a resistência equivalente daqueles outros dois, e depois eu reduzo o circuito todo a uma resistência só, equivalente àquela associação que era uma associação mista. Vamos fazer uns exercícios então para poder pôr em prática o que nós estamos aprendendo. Temos aqui alguns resistores conectados dessa maneira e são dados os valores dessas resistências e pede-se para calcular a resistência equivalente entre o ponto A e B. Bom, como eu falei, eu prefiro começar pelas resistências em paralelo, então vou ver aqui que eu tenho 3 resistores em paralelo, R1, R2 e R3, não por acaso 1, 2, 3. Vou fazer a resistência equivalente usando aquela regrinha que nós aprendemos na aula passada. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre 36 mais 1 sobre 12 mais 1. Eu vou fazer aqui no termo do meio a multiplicação em cima e embaixo por 3. E no terceiro termo aqui a multiplicação em cima e embaixo por 36. Assim eu tenho o mesmo denominador. É fácil somar essa fração. Conservo o denominador e soma os numeradores. Nós vamos ficar com 40 sobre 36, lembra que tem que inverter. Antes disso eu vou simplificar. Eu vou ficar com 9 sobre 10, ou seja, 0,9 ohms. Então essa é a resistência equivalente para essa associação aqui. Mas eu noto que aqui eu também tenho 2 resistores que estão ligados diretamente em série. Faço essa resistência equivalente, que é só somar. No caso aqui vai dar 210 ohms. E depois eu vou considerar agora que são 3 resistores associados, vou redesenhar o circuito, onde eu tenho o primeiro resistor valendo 70 ohms, o segundo 0,9 e o terceiro 210 ohms. Agora ficou fácil, né? Uma associação em série. Eu vou somar esses 3 resistores, 70 mais 0,9 mais 210. Eu tenho um total de 280,9 ohms. Acabou por aqui? Não, só acaba quando eu passo a resposta em destaque para vocês. Então, pessoal, estamos vendo aí que é bem facinho, né, fazer a associação. Vamos fazer mais alguns exercícios para poder pôr em prática o que nós estamos aprendendo. Entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts. Sabe-se que R1 é igual a 16 ohms, R2 60 ohms e R3 40 ohms. Determine a intensidade da corrente I1, a DDP entre os pontos C e B, as intensidades de corrente I2 e I3, que estão representadas aqui na figura I1, I2 e I3, como I2 e I3 com bifurcação de I1, a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo, ou seja, em R2 e em R3. Bom, então vamos lá para a resolução. Na letra A, eu vou ter que calcular a resistência equivalente do circuito, para poder calcular com o valor da tensão de AB que eu já tenho, a corrente que passa aqui. Então eu vou calcular a resistência equivalente primeiro, começando pelos resistores em paralelo.
vamos fazer o produto sobre a soma. 60 vezes 40 sobre 60 mais 40. Isso dá 240 sobre 100, que é igual a 24 ohms. E a resistência equivalente do circuito inteiro é só somar com R1, 16 mais 24, nós temos 40 ohms. Bom, lembrando que U é igual a RI, então o AB é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Substituindo os valores, 120 é igual a 40 vezes I, e é igual a 3 amperes. Então, I é a corrente que vai passar de A até B. Como o R1 está aqui no caminho, essa é a corrente que passa por ele. Não tem nenhuma bifurcação aqui. Então, essa já é a resposta do item A. Vamos para o item B, então. O cálculo da DDP entre os pontos C e B. Para fazer isso, eu vou calcular primeiro o UAC, que é 16 vezes 3, 16 vezes 3, 48 volts. Então, o UAB vai ser UAC mais o CB, ou seja, o UAB é igual a UAC mais o CB. Como eu já tenho esse valor e esse valor eu calculei agora, eu vou substituir aqui. 120 é igual a 48 mais o CB. Então, basta subtrair. 72 volts é a tensão ou diferença de potencial entre os pontos C e B. Vamos para o item C agora. Para o cálculo do item C, eu vou separar aqui. Lembrando que a tensão entre os dois terminais dos resistores em paralelo é a mesma. Então, o CB é igual a R2 e 2 e o CB é igual a R3 e 3. Substituindo aqui, nós teremos 72 é igual a 62 e 72 é igual a 43. E 2, portanto, é 1,2 amperes e I3, 1,8 amperes. Tranquilão até aqui, não é isso? Vamos lá. Vamos para a letra D agora. A potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo. Ou seja, eu quero P2 e P3. Lembrando que a potência é RI ao quadrado, ou seja, quem pode RI ao quadrado. P2 será 60 vezes 1,2 ao quadrado. Portanto, P2, 86,4 watts. E P3 eu vou fazer a mesma coisa. 40 vezes 1,8 ao quadrado. 129,6 watts. Beleza? Tranquilão. Mais um exercíciozinho vencido. Vamos para o próximo. Determine a resistência equivalente entre A e B, sabendo que todos os resistores têm a resistência R. Então, esse é o tipo de problema que o aluno adora, que é um problema literal, sem nenhum valor numérico. Todas as resistências ligadas aqui têm valor R. E o ponto A e B, aqui e aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos marcar os pontos C e D no circuito e depois redesenhá-lo. Os pontos que estão faltando ali são aqui embaixo, ponto C, e aqui em cima, o ponto D. Mas note o seguinte, C e D, eles coincidem. Eles são, na verdade, o mesmo ponto. Por quê? Existe um fio aqui, olha, que quando chega aqui dá uma puladinha, significa que não tem conexão com esse outro que atravessa, mas ele vai até o ponto D. Essa conexão se chama curto-circuito. Então, esses dois pontos estão em curto-circuito. Eles têm o mesmo potencial. Dois pontos em contato têm o mesmo potencial. Então, VC é igual a VD. Então, eu não preciso desenhar o ponto D aqui. Eu posso apagá-lo e escrever também ali o ponto C. Agora eu vou redesenhar o circuito, vou fazer com vocês aqui. Transpondo para cá, para baixo. Nós vamos ver que esse resistor R aqui é esse que está conectado entre A e B. Esses outros dois resistores estão conectados entre A e C. São esses dois aqui. E esses outros dois resistores estão conectados entre B e C. Então, são esses dois aqui, ó, entre B e C. Com essa configuração, fica mais fácil do aluno visualizar. Nós temos dois resistores aqui em paralelo. Então, eu vou resolver esses dois. Resistência equivalente é R sobre 2, já que são valores iguais. Aqui também é R sobre 2, são valores iguais. Agora, eu tenho dois resistores em série
de valor R sobre 2. Essa resistência vale R, é só somar. E eu vou ter agora dois resistores em paralelo, cuja resistência é R. O circuito pode ser redesenhado assim. E agora ficou muito simples, né? Dois resistores iguais, ligados em paralelo. A resistência equivalente é a metade do valor. Beleza? Esse exercíciozinho tranquilo, depois que você redesenha o circuito. Então é importante adquirir essa experiência de redesenhar o circuito para que a gente possa visualizar as conexões em paralelo e em série, para que a gente possa desfazer esse desenho e refazê-lo de uma forma mais agradável até a gente descobrir a resistência equivalente. Vamos resolver mais um exercíciozinho agora. Vamos dar uma olhada aí no enunciado. A figura representa esquematicamente a parte elétrica de um chuveiro, cuja chave oferece três opções: desligado, verão e inverno. Associe essas opções às possíveis posições A, B ou C da chave. Vamos lá. Bom, B, obviamente, é a posição desligado, porque se ele estiver conectado em B, não tem conexão em uma outra parte do circuito, o circuito está aberto, então não tem caminho para a corrente, o chuveiro está desligado. Vamos lembrar das equações que nós temos para potência, onde P é igual a UI, substituindo a lei de Ohm, a gente pode chegar em P é igual a R ao quadrado, ou P é igual a U ao quadrado sobre R. Essa última aqui é que eu vou usar para fazer a análise desse problema. Essa aqui. O que nós notamos? Que se a resistência aumenta, a potência diminui, e vice-versa, né? Então, se R é maior, a potência é menor. Se R é menor, a potência é maior. Analisando as duas situações possíveis ali, A e C, nós vemos que se estiver conectado em A, o circuito está usando apenas a resistência R1. Se estiver conectado em C, está usando a resistência R1 mais R2, já que eles estarão em série. Portanto, aqui a resistência é menor, aqui a resistência é maior. Então, com a chave na posição A, nós teremos a posição inverno, e com a chave na posição C, nós temos a posição verão. Lembrando que no inverno eu preciso da água mais quente, então com a resistência menor eu tenho a potência maior, e no verão eu não preciso da água tão quente, com a resistência grande eu tenho uma potência menor. Aqui alguns exemplos de resistências de chuveiro, para vocês visualizarem como é isso aí na prática. Tá? Lembrando que quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência, por isso se usa um fio enroladinho aqui, para poder ter um comprimento muito grande e conseguir, de forma compacta, ter uma resistência grande para aquecer a água do chuveiro. Mais um exercíciozinho para nós aqui, olha só. Exercício contextualizado também, uma questão doméstica, né? Ligações residenciais, uma TV, 2 ferros de passar roupa, 3 lâmpadas conectadas ali, numa diferença potencial de 200 volts. Eu tenho representado até um disjuntor aqui para proteger o circuito. Eu vou destacar para vocês aqui no enunciado os valores de referência que nós temos. E vamos ver o que ele está pedindo. Né? Na letra A ele está pedindo qual o elemento de corrente elétrica maior. Na letra B, qual o valor nominal que deve ter o disjuntor para que tudo funcione nas condições normais. E se todo o sistema funcionar durante 2 horas, qual será o valor a ser pago na conta de energia elétrica no final do mês, um mês de 30 dias, considerando que o quilowatt vale 0,70 centavos. Vamos lá então, eu vou marcar aqui no circuito para vocês verem, olha, 100 watts cada lâmpada, 1000 watts cada ferro de passar, a televisão 400 watts. Vamos resolver o item A, qual o elemento de corrente elétrica é maior. Eu vou fazer P igual a U vezes I, então I é igual a P sobre U, e eu vou fazer isso para cada um dos componentes e saber qual deles que tem a corrente maior. Para a lâmpada nós vamos ter IL igual a 100 sobre 200, ou seja, 0,5 amperes. Para o ferro de passar nós vamos ter IF igual a 1000 sobre 200, 5 amperes. Para a TV, nós vamos ter I da TV, 400 sobre 200, igual a 2 amperes. Portanto,
O elemento que tem a corrente elétrica maior passando por ele é o ferro de passar roupa com 5 amperes. Então, vou escrever a resposta aqui. A maior corrente é no ferro. Vamos para o item B agora. Qual o valor nominal que deve ter o disjuntor para proteger esse circuito? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a corrente total desse circuito. 2 ferros vão ter uma corrente de 10 amperes. 3 lâmpadas vão ter uma corrente de 3 vezes meio ampere, ou seja, 1,5 amperes. E uma TV ligada vai ter 2 amperes de corrente. Então, o total vai somar 10 mais 1,5 mais 2. Nós vamos ter um total, uma corrente total de 13,5 amperes. Então, o valor do disjuntor deve ser superior a 13,5, mas não muito longe, né? Tem que ser o mais próximo disso. Comercialmente, nós temos aí disjuntores de 15 amperes, então seria o mais adequado para essa situação. Se a corrente excedesse a 15 amperes, o disjuntor ia desarmar, protegendo o circuito. Vamos para o item C, que é um item já que mexe no bolso. Se todo o sistema funcionar durante 2 horas, qual será o valor a ser pago na conta de energia elétrica no final do mês? Lembrando que o mês tem 30 dias para a gente aqui, considerando que o quilowatt-hora vale 70 centavos. Vamos lá, gente. A potência total vai ser 2 vezes 1.000, 3 vezes 100, mais 400, ou seja, 2 vezes o ferro de passar, 3 vezes as lâmpadas e a TV. A potência total, portanto, será de 2.700 watts. Para calcular a energia, vocês já sabem que é só multiplicar pelo tempo. Eu vou colocar 2,7 vezes 2 vezes 30 dias. Lembrando que 2,7 está em quilowatt, esse 2 está em hora. Eu já vou ter o resultado em quilowatt-hora, dando 162 kWh. Portanto, o valor será de 162 vezes 0,70, totalizando 113,40 reais. É isso aí, pessoal. Vamos fazer mais um exercíciozinho, então, praticando. Abrem-se as cortinas para mais um exercício. Determine a intensidade da corrente elétrica nos resistores de 2, 4 e 12 ohms no circuito a seguir. Então, desenhando o circuito aí para vocês. A corrente sai do polo positivo da bateria, passa pelos resistores de 2 ohms, vai se bifurcar aqui, I1 e I2. Depois ela volta a somar ao valor I e volta até a bateria. Os resistores de 4 e 12 ohms estão em paralelo. Logo eu vou resolver por produto sobre a soma. A resistência equivalente é, portanto, 48 sobre 16, 3 ohms. Então aqui eu tenho uma resistência de 3 ohms e agora eu tenho uma conexão toda em série. 2 mais 3 mais 3,5 mais 1,5. Eu tenho uma resistência equivalente de 10 ohms. Agora vamos usar a lei de Ohm. Logo, U é igual a RI. I é igual a U sobre R. Substituindo aqui 80 sobre 10, a corrente total é de 8 amperes. Entre os terminais dos resistores em paralelo, nós temos U é igual a RI, portanto 3 vezes 8 igual a 24 volts, entre esses dois terminais aqui. Agora eu vou subir aqui no resistor de 4 ohms, nós temos 24 igual a 4 vezes 1, portanto 6 amperes. E no resistor de 12 ohms,
nós temos 24 igual a 12 vezes I2, portanto, 2 amperes. Essas são as respostas, combinando inclusive com algo que nós já sabíamos, né? Você já tinha determinado de cabeça que esse 8 ia se fragmentar aqui de tal maneira que ia passar menos corrente embaixo e mais em cima, na razão de 1 para 3, já que é a razão das resistências desses dois resistores em paralelo. Bom, vamos lá fazer mais um exercíciozinho aqui, uma questão bem contextualizada, bem bacana. No esquema temos um gerador de força eletromotriz E, 4 lâmpadas iguais, L1, L2, L3 e L4, cada uma delas com uma resistência R. Então tá aí o desenhozinho do circuito. Fiz um desenho bacana para vocês aí, com 4 lâmpadas, as conexões aí, L1, L2, L3, L4, uma chavezinha com um interruptor liga e desliga, representado ali por CH. Vamos encaixar a pilha aqui, vamos ver o que acontece. O interruptor está desligado, apenas 2 lâmpadas acendem. Beleza, daqui a pouco a gente vai acionar aqui o interruptor, saber o que vai acontecer com essas outras lâmpadas aí. Fechando a chave, determine o que acontece com a intensidade das correntes L1 e L2, quais as lâmpadas que iluminarão igualmente, e dentre as lâmpadas L2 e L3, qual iluminará melhor. Aqui temos um esquema do circuito, o esquema elétrico com seus símbolos, o símbolo da bateria, o símbolo das lâmpadas, como são representados nos esquemas elétricos, e o símbolo da chavezinha CH, nessa posição aberta. Letra A, com a chave aberta, temos essa representação do circuito aqui, já que com a chave aberta essas duas lâmpadas não estão ligadas à bateria, eu só tenho essas outras duas aqui, ó, o circuito vai ficar desse jeito aqui, aqui embaixo é mais fácil de visualizar, essa parte do circuito não está acionada com a chave aberta, temos aqui a resistência R e a força eletromotriz E. A corrente que eu chamei de I1' vai ser igual a I2', e eu chamei de I'. Então, I1' é igual a I2', que é igual a I'. É a mesma corrente que transpassa o circuito, passa pela lâmpada 2 ali embaixo, depois passa pela lâmpada 1 aqui em cima. A força eletromotriz é igual a resistência equivalente vezes a corrente que circunda o circuito. A força eletromotriz é a DDP entre os dois pontos da bateria. Então, nesse caso, como os dois resistores estão ligados em série, a resistência equivalente é 2R. Então, E é igual a 2R vezes I', logo I' é igual a E sobre 2R. Vou guardar esse resultado aqui. E vamos seguir agora para o fechamento da chave. Com a chave fechada, nós vamos ter o circuito com essa configuração. Agora passam a atuar as duas lâmpadas de baixo. Vou desenhá-las aqui embaixo. Lembrando que cada lâmpada tem uma resistência R e a força eletromotriz da bateria é a configuração da corrente vai ser E1, a corrente que passa pela lâmpada 1, 2, a corrente que passa pela lâmpada 2, e eu chamei de 3, aquela que passa pelas lâmpadas L3 e L4, já que elas estão ligadas em série, é a mesma corrente. Já podemos perceber aqui que as lâmpadas estão em série, e as duas de baixo mais essa de cima vão estar ligadas em paralelo. Então, vou calcular aqui a resistência equivalente dessa configuração aqui embaixo. Vou escrever aqui de verde. Esse REC vai ser 2R vezes R sobre 2R mais R. Lembrando que aqui embaixo eu tenho 2R ligado em série, e eu tenho esse resistor de 2R agora, equivalente, com esse resistor de R aqui em cima, ligado em paralelo. Vou fazer o produto sobre a soma, já que são dois resistores só, e eu vou ter uma resistência equivalente de 2R sobre 3. 2R sobre 3. Lembrando que aqui o R ao quadrado vai cortar com R de baixo. Aqui eu tinha 3R, vou ficar com 3 aqui, e esse 2 continua aqui, é um produto. Então fica essa configuração aí. Aqui eu vou deixar registrado que 2 é igual a 2 e 3. E por que isso? Porque aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho duas. Então a gente já sabe que a corrente que vai passar aqui é proporcional, já que aqui eu tenho metade da resistência de baixo, eu vou ter o dobro da corrente de baixo. Então eu já deixo isso aqui registrado, isso é uma informação importante que a gente vai utilizar depois.
Vamos então redesenhar o circuito. Tem um R ali em cima. Aqui embaixo eu tenho o R que eu determinei agora, que é o REC aqui, a resistência equivalente. Então, eu tenho R em cima, tenho 2R sobre 3 embaixo e a mesma força eletromotriz da bateria. A corrente que circunda aqui é I1, é a mesma que passa embaixo. Então, eu posso escrever E como sendo R mais 2R sobre 3 vezes I1. Agora, a resistência equivalente aqui é simples, é uma soma. Então, o I1, que é a corrente que passa pela lâmpada 1 na posição da chave ligada, chave acionada, vai ser 3E sobre 5R. Então, guarda esse resultado aqui também. Vemos que já tem uma diferença. A corrente que passa na lâmpada 1 já mudou. Continuando, vamos agora liberar um espaço aqui embaixo, porque o slide é pequeno para tudo que a gente tem que escrever aqui. Vamos reservar esse espacinho aqui para ficar mais didático. Já que I2 é igual a 2 I3, I1 é igual a I2 mais I3, posso montar um sisteminha com isso. Escrever aqui que I1 é igual a 2I3 mais I3, I1 é igual a 3I3, daí eu tiro que I3 é igual a E sobre 5R. Deixa o resultado guardado aqui, vamos jogar agora ali em cima. Então, o I2 é igual a 2E sobre 5R. Basta lembrar que ele é o dobro de I3. Então, é só botar um 2 aqui, guarda esse resultado também. Agora, em cima dessas correntes que nós calculamos, nós vamos avaliar as questões aqui, embora já tenhamos resolvido aqui a questão A imediatamente, né? Então, vamos separar aqui, vamos ver o que acontece. Vou abrir um espaço aqui no slide para a gente tirar nossas conclusões, né? Com a chave aberta, nós temos que a corrente I1, que eu chamei de I1', vai ser igual a I2', que é a corrente que passa, né, em L2 quando a chave está aberta, é E sobre 2R. Com a chave fechada, eu tenho I1 igual a 3E sobre 5R e tenho I2 igual a 2E sobre 5R. Então, com esses valores, nós podemos concluir. Vamos escrever aqui conclusão. I1 aumentou e I2 diminuiu. Então, L1 passa a iluminar mais, já que a potência é proporcional ao quadrado da corrente. Se a corrente aumentou, a lâmpada vai iluminar mais, e L2 passa a iluminar menos, já que a corrente diminuiu, lembrando que a potência é proporcional ao quadrado da corrente. Vamos para a letra B agora. Quais as lâmpadas que iluminarão igualmente? A resposta é L3 e L4, porque elas têm a mesma corrente e a mesma resistência. São as únicas duas lâmpadas aí que vão estar passando, que vão ter passando sobre si a mesma corrente, já que elas estão ligadas em série. E a letra C, dentre as lâmpadas L2 e L3, qual iluminará melhor? Bom, como a corrente I2 é o dobro de I3, é óbvio que L2 iluminará melhor que L3. Tem o dobro da corrente. A gente pode até registrar aqui os valores que a gente já tinha descoberto lá atrás. Olha, que I2 é 2 vezes E sobre 5R e I3 é E sobre 5R. Então, um exercíciozinho bacana aí. Vamos agora clicar aqui na chavinha, como eu falei anteriormente, para ver o que acontece com as lâmpadas. Olha que bacana. As duas lâmpadas aqui acendem com brilho igual. Essa lâmpada passa a iluminar menos, essa passa a iluminar mais do que iluminava antes. E a gente tem a configuração com as 4 lâmpadas funcionando e o que aconteceu com o brilho delas, já que o brilho vai ser diretamente proporcional ao quadrado da corrente, a corrente é influenciada com a conexão de novas lâmpadas no sistema. Então, vou desligar de novo para vocês verem. Olha o que acontece com o brilho de L1 e L2. Não preciso nem dizer o que acontece com o brilho de L3 e L4, né, já que elas passam a brilhar. Antes elas estavam desligadas, não faziam parte do circuito. E agora elas acionadas pela conexão da chave CH na posição ON.
Ponte de Wheatstone, uma aplicação do que nós já estamos estudando. É um circuito com essa configuração, onde há um galvanômetro entre esses dois pontos ali, fazendo uma ponte. Nós vemos aqui que a corrente vai se bifurcar no ponto A, passando pelo resistor R1 e R4, depois ela vai retornar no ponto B, convergindo, voltando a ser uma corrente só, que volta para a bateria. A questão aqui é que ao analisar o ponto C e D, nós vamos ver que colocando um amperímetro, um galvanômetro, como esse componente medidor do circuito tem a resistência infinita, ele não vai detectar uma presença de corrente, não vai haver corrente, passagem de corrente por esse equipamento. Então a corrente medida pelo galvanômetro ali será zero. Dessa maneira, nós podemos fazer o UAC igual a R1I, UAC igual a R1 vezes I. Então, VA menos VC, que é a diferença de potencial UAC, é igual a R1 vezes I. Podemos fazer o UAD como sendo R4 vezes I', lembrando que o UAD é VA menos VD. Guardar esses dois resultados. Mas note que VC e VD são iguais, já que não há passagem de corrente. Pontos de mesmo potencial, não há passagem de corrente, não há estímulo para a corrente se deslocar entre dois pontos de mesmo potencial. Como então VC e VD são iguais, eu posso concluir que esse número é igual a esse, ou seja, R1I é igual a R4I'. Vou guardar esse resultado. Vamos usar o mesmo raciocínio do outro lado dessa configuração, fazendo UCB como sendo R2 vezes I, ou seja, VC menos VB é igual a R2I. Deixe esse resultado guardado. Vamos fazer UDB como sendo R3 vezes I', ou seja, VD menos VB é igual a R3 vezes I'. E agora eu vou combinar esses dois resultados, já que VC e VD são iguais, ou seja, VC e VD são iguais. A conclusão é que esses dois resultados são iguais. Então, R2I vezes R3I' é igual. Agora, dividindo essas duas equações membro a membro, nós vamos chegar à conclusão de que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Ou seja, o produto dos resistores que estão em oposição nessa configuração, eles são iguais. Nessa situação, a corrente entre esses dois pontos será nula. Então, essa é a configuração da ponte de Wheatstone. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para pôr em prática, que a gente aprendeu. Como vocês já me conhecem, sabe que os nossos exercícios são sempre desafiadores. Então, no circuito a seguir, qual deve ser o maior valor da resistência X para que o galvanômetro G indique zero? A princípio, o aluno vai olhar para essa configuração e não vai identificar o que nós estamos falando, né? Mas como eu acabei de explicar esse assunto, você vai, né, automaticamente ligar uma coisa a outra e entender que isso aqui pode ser redesenhado como uma ponte de Wheatstone. E é exatamente isso que eu vou fazer. O circuito é uma ponte de Wheatstone. Então eu vou redesenhá-lo. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui do lado, olha, para a gente ter uma noção mais direta do que essas duas coisas representam e chegar à conclusão que elas representam a mesma coisa. Veja que o ponto A está aqui, olha, conectado a um resistor de 15 e a um resistor de 12. O ponto A está conectado a um resistor de 12 e de 15 aqui, ó. Ele também está conectado à bateria, ao terminal negativo, conectado à bateria, terminal negativo. Essa bateria está conectada a um resistor de 5 ohms, que está conectado ao ponto B, ó, 5 ohms conectado ao ponto B. O resistor B está conectado a um resistor de 5 e a um resistor de 20, a um resistor de 5 e a um resistor de 20. O resistor de 20, por sua vez, conecta ao ponto C, vejam aqui, e o resistor de 5 está conectado ao resistor de valor X, desconhecido, que por sua vez está conectado ao ponto D, aqui em cima, conectado ao resistor de 15, que leva até o ponto A, fechando esse circuito. Entre os pontos C e D, nós temos um galvanômetro e um resistor de 10 ohms. Então vejam que esses dois circuitos são de fato
o mesmo circuito, apenas redesenhado de uma maneira mais agradável, já que a ponte de Wheatstone nós sabemos resolver. Vejam como a questão é simples, olha. Esse lado vezes esse, ou seja, 12 vezes x mais 5, tem que ser igual a esse lado vezes esse, ou seja, 15 vezes 20. X mais 5 tem que ser igual a 25, portanto, x tem que ser igual a 20 ohms. Veja que o problema se tornou simples depois de resolvido, né? Como diz Sir Arthur Conan Doyle, todos os problemas são simples depois de serem explicados. Bom, pessoal, para fechar a aula, vamos falar um pouquinho dos geradores de energia elétrica. São componentes num circuito que tem a função de prover a força eletromotriz. Os geradores eles podem ser mecânicos, como nós vemos aqui nas usinas hidrelétricas. Eles podem ser químicos, são os exemplos das pilhas, baterias, né, que nós já trabalhamos há muito tempo. Geradores luminosos são aqueles componentes que trabalham com células eletrovoltaicas ou fotovoltaicas. Geradores térmicos, que promovem a passagem de corrente elétrica a partir de uma excitação térmica. E os receptores, né, que são outros componentes do circuito. Nós vamos, a partir da próxima aula, falar um pouquinho mais quando eu falar das leis de Kirchhoff. Eles são componentes num circuito que basicamente transformam a energia elétrica em trabalho. Nós temos receptores que transformam a energia elétrica em energia luminosa, aqueles de aquecimento que transformam a energia elétrica em energia térmica, os de força motriz, que transformam a energia elétrica em energia mecânica, por exemplo, aqui uma máquina de lavar roupas. Os de sinalização, por exemplo, uma sirene, transforma a energia elétrica em energia sonora. E os eletroquímicos, que durante a carga transformam a energia elétrica em energia química e durante a descarga transformam essa energia química em energia elétrica de novo, né? Nós vemos aí nas pilhas recarregáveis. Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao final desse bloco. Eu agradeço demais a sua participação, a sua presença, a sua audiência. Agradeço demais por você ter chegado até aqui. Lembrando que essa aula é a aula 2 de uma aula inicial sobre circuitos elétricos, foi trabalhada lá anteriormente. Nós chegamos aqui à conclusão com os meus sinceros agradecimentos e os meus desejos de saúde e paz a todos. Tchau, tchau.